Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Caminho com você em 1 Reis, e o capítulo é 1. Ora, o rei Davi era velho e ferido pelos anos. E eles o cobriram com roupas, mas ele não retinha calor. Portanto, os seus servos lhe disseram: busquem para o rei, meu senhor, uma jovem virgem e deixe-a diante do rei, e deixe-a acalentá-lo, e que ela deite sobre o teu seio, para que o meu senhor, o rei, possa obter calor. Assim, eles procuraram uma donzela formosa em todos os termos de Israel, e encontraram Abisag, uma sunamita, e a trouxeram ao rei. E a donzela era muito formosa, e acalentou o rei, e ministrou a ele, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, o filho de Agite, exaltou-se, dizendo: eu serei rei. E preparou para si carruagens e cavaleiros e 50 homens para correr diante de si. E o seu pai não lhe havia desagradado em momento algum ao dizer: por que fizestes assim? E ele também era um homem muito formoso, e a sua mãe o deu à luz depois de Absalão. E ele consultou Joabe, o filho de Zeruia, e Abiatar, o sacerdote, e eles, seguindo Adonias, ajudaram-lhe. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, o filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que pertenciam a Davi não estavam com Adonias. E Adonias matou ovelhas e bois e gado gordo junto à pedra de Zoelete, que fica junto a En-Rogel. E chamou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e Benaia, e os valentes, e Salomão, seu irmão, ele não chamou. Pelo que Natã falou a Betseba, a mãe de Salomão, dizendo: não ouvistes o que Adonias, o filho de Agite, reina, e Davi, o nosso senhor, não o sabe? Agora, portanto, vem, rogo-te, e deixa-me dar-te um conselho para que possas salvar a tua própria vida e a vida do teu filho Salomão. Vai e achega-te ao rei Davi, e dize-lhe: Senhor, ó rei, não jurastes a tua serva, dizendo: certamente Salomão, o teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que então Adonias reina? Eis que ali, enquanto tu ainda falares com o rei, eu também virei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. E Batseba foi até o rei na câmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, ministrava ao rei. E Batseba se curvou e prostrou-se reverência ao rei. E o rei disse: o que tu queres? E ela lhe disse: meu senhor, tu jurastes a tua criada pelo Senhor teu Deus, dizendo: certamente Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. E ele matou bois e gado gordo e ovelhas em abundância, e chamou todos os filhos do rei, e Abiatar o sacerdote, e Joabe, capitão do exército, mas Salomão, teu servo, ele não chamou. E tu, meu senhor, ó rei, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que tu lhes diga: quem se assentará no trono do meu rei, o meu senhor, depois dele? De outro modo, sucederá, quando o rei, o meu senhor, dormir com os seus pais, que eu e o meu filho Salomão seremos considerados transgressores. E eis que, enquanto ela ainda falava com o rei, Natã, o profeta, entrou. E contaram ao rei, dizendo: eis que Natã, o profeta. E quando ele entrou diante do rei, se curvou diante do rei com a face ao chão. E Natã disse: ó rei, meu senhor, tu dissestes: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Porque ele desceu nesse dia e matou bois e gado gordo e ovelhas em abundância, e chamou todos os filhos do rei e os capitães do exército e Abiatar o sacerdote, e eis que eles comem e bebem diante dele e dizem: Deus salve o rei Adonias. Contudo, eu, o teu servo Isadoc, o sacerdote, e Benaia, o filho de Joiada, e o teu servo Salomão, ele não chamou. Foi feito isto pelo meu senhor o rei, e tu não mostrastes para teu servo
quem deveria se assentar no trono do meu senhor, o rei, depois dele? Então o rei Davi respondeu e disse: chama-me Batseba. E ela entrou na presença do rei e se pôs de pé diante do rei. E o rei jurou e disse: como vive o Senhor, que tem remido a minha alma de toda angústia, tal como jurei a ti, pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente Salomão, teu filho, reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Assim desejo fazer neste dia. Então Batseba curvou-se com sua face no chão e prostrou-se e prestou reverência ao rei e disse: que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre. E o rei Davi disse: chamai-me a Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada. E eles vieram diante do rei. O rei também disse a eles: tomai convosco os servos do nosso senhor, e fazei com que Salomão, meu filho, monte a minha própria mula, e fazei-o descer a Giom. E que Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, unja-o ali, rei sobre Israel, e tocareis a trombeta e dizei: Deus salve o rei Salomão. Então vós subireis depois dele, para que ele possa vir e se assentar sobre o meu trono, porque ele será rei em meu lugar, e eu o tenho indicado para ser soberano sobre Israel e sobre Judá. E Benaia, o filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga também o Senhor Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor tem estado com o meu senhor, o rei, assim também esteja com Salomão, e faça do seu trono maior do que o trono do meu senhor, o rei Davi. Assim desceram Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram com que Salomão montasse sobre a mula do rei Davi, e o trouxeram para Giom. E Zadok, o sacerdote, retirou um chifre de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. E eles assopraram a trombeta, e todo o povo disse: Deus salve o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava flautas e se regozijava com grande alegria, de forma que a terra se fendeu com o som delas. E Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram isso, quando haviam terminado de comer. E quando Joabe ouviu o som da trombeta, ele disse: por que este barulho e esse tumulto na cidade? E enquanto ele ainda falava, eis que chegou Jonatas, o filho de Abiatar, o sacerdote, e Adonias disse a ele: entra, porquanto és um homem valente e trazes boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: verdadeiramente o nosso senhor, o rei Davi, fez de Salomão rei. E o rei enviou com ele Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e eles fizeram com que montassem a mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Giom, e eles subiram de lá, exultantes, de modo que a cidade ressoou novamente. Este é o barulho que vós ouvistes. E Salomão também se assenta no trono do reino. E além disso, os servos do rei vieram bendizer o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Deus faça o nome de Salomão melhor do que o teu nome, e faça o seu trono maior do que o teu trono. E o rei curvou-se sobre a cama. E também assim disse o rei: bendito seja o Senhor Deus de Israel, o qual concedeu para se assentar no meu trono nesse dia, e que os meus olhos o vissem. E todos os convidados que estavam com Adonias tiveram medo, e se levantaram e se foram, cada qual pelo seu caminho. E Adonias temeu por causa de Salomão, e se levantou e se foi, e se agarrou aos chifres do altar. E contaram a Salomão: eis que Adonias teme o rei Salomão, porque eis que se agarrou aos chifres do altar, dizendo: que o rei Salomão jure a mim hoje, que não matará o seu servo pela espada. E Salomão disse: se ele se apresentar como um homem digno, nenhum cabelo da sua cabeça cairá por terra. Porém, se nele foi encontrada iniquidade, ele morrerá. Assim, o rei Salomão mandou e o fizeram descer do altar. E ele veio e se curvou diante do rei Salomão. E Salomão lhe disse: vai para tua casa.